Olá, gente. Meu nome é Silvana, sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre números primos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou mostrar quais são os números primos e vocês vão conseguir entender direitinho como é que a gente pode achar um número primo quando os números forem maiores. Espero que vocês gostem da aula, mas não esqueçam de, antes de começar, já vai lá, se inscreve no canal, dá o seu joinha e compartilhe, tá? Vamos lá? Números primos. Um número é primo quando só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Divisores do 2. Divisor de um número é aquele que, quando eu divido por ele, dá resto zero. Se vocês têm alguma dúvida em relação a divisores, assista, eu vou deixar na descrição a aula sobre divisores e MDC, ok? Então, divisores de um número é quando dá 1 e ele mesmo. No caso 2, os únicos divisores que eu posso dividir o 2 e dar resto zero é o 1, que é ele mesmo, é o primeiro divisor de todos os números, e o próprio número, que é 2. Eu sempre vou poder dividir alguma coisa por 1 e sempre vou poder dividir alguma coisa por ele mesmo. Se eu tenho 2, eu posso dividir por 2. Se eu tenho 6, eu posso dividir por 6. Tá? Então, nesse caso aqui, 1 e 2. O 3, os divisores de 3, 1 e 5, também só tem como divisor de 3, 1 e 3, desculpa. 1 e 3. Então, eu só tenho como divisores de 3 o 1 e ele mesmo. Divisores de 5, a mesma coisa. Quais são os divisores de 5? Quais são os números que eu posso dividir o 5 para dar resto zero? Eu posso dividir o 5 por 1, que vai dar 5, e eu posso dividir o 5 por 5, que vai dar 1. Os dois vão dar resto zero. Divisores de 7 é o 1 e o 7. Não tem mais nenhum número que eu possa dividir o 7 sem ser o 1 e o 7 e dê resto zero. Por exemplo, se eu quiser dividir o 7 por 2, 7 não é par. Então, eu não vou conseguir resto zero. Então, 2 não é um divisor de 7. Eu não posso dividir o 7 por 3. Por quê? Porque não vai dar resto zero. 3 não é divisor de 7. O 4, também não posso dividir o 7 por 4. Por quê? Porque vai dar 1 e vai ter resto diferente de 0. Então, 4 não é divisor. Nem o 5, nem o 6, ou seja, somente o 1 e o próprio 7. Divisores de 11, somente o 1 e 11. Não tem nenhum número que eu multiplique por outro que dê 11. Divisores de 13, somente o 1 e o 13. Esses números são chamados de números primos. Mas como eu vou fazer para descobrir se um número maior é primo? Como eu vou conhecer os números primos de 1 a 100? Isso tudo você vai ver agora, tá? Mas antes, deixa eu explicar uma coisa. Nós temos dois tipos de números. Temos os números primos e os que não são primos são os números compostos. Ou ele é primo ou ele é composto, tá? Números compostos é o contrário de primo, é aquele que tem mais de dois divisores. Exemplo, o 4, o 6, divisores de 4, 1, 2 e 4. Tem mais de um e ele mesmo? Sim, então ele não é primo, ele é um número composto. O 6, quais são os divisores de 6? O 1, o 2, o 3, o 6. Tem mais de dois divisores? Sim, então ele não é primo. Então nós temos ou um número é primo ou o número é composto. Agora nós vamos ver crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego que criou um método simples para a gente descobrir quais são os números primos numa determinada quantidade de números, no caso aqui de 1 a 100, tá? Então nós vamos seguir algumas regrinhas e vamos eliminando aqueles que não são primos e só vão sobrar os primos. Por quê? O que é crivo? Crivo era um utensílio usado antigamente para separar substâncias maiores de substâncias menores. E no caso, o crivo de Eratóstenes é para separar o quê? Os números primos dos números compostos, tá? A gente vai tirar todos os compostos e só vão sobrar os primos. Então vamos ver como é que isso funciona? O que ele fez? Ele foi riscando todos os números que não eram primos. Qual é o primeiro número que eu vou riscar? É o 1. Por quê? O 1 não é primo. Para ser primo, precisa ser 1 e ele mesmo. O segundo número, o 2. 2 é primo.
porque só tem como divisor 1 e ele mesmo. Então, o que ele falou? Que eu vou circular o primeiro primo, que é o 2, e todos os múltiplos de 2 não serão primos. Então, eu vou riscar todos os múltiplos de 2. 2 eu não posso riscar porque ele é primo. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Risquei todos os números pares, com exceção do 2, porque o 2 é primo. Agora, eu vou circular o 3. Por quê? Porque 3 é primo. Lembra que eu mostrei para vocês no início? O 3 só tem como divisor 1 e 3. Agora que eu circulei o 3 porque o 3 é primo, eu vou riscar todos os múltiplos de 3. Todos os múltiplos de 3 não são números primos, são números compostos. Então, quais são os múltiplos de 3? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Risquei todos os múltiplos de 3. O próximo passo, para eu riscar agora, são os múltiplos de 5. Vou circular o 5, porque o 5 é primo. Então, o 5 sendo primo, eu vou tirar todos os múltiplos de 5. 5, eu só circulo. Então, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Bem, agora eu vou circular o 7, porque o 7 é primo. E vou riscar os múltiplos de 7. Os múltiplos de 7 não são primos. Vamos lá? 14, 21, alguns já estão riscados, né? 28, 35, 42, 49, não estava riscado, 56, já está, 63, 70, 77, 84 e 91. Nessa fileira aqui eu tenho o 11, que é primo, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, todos que não estão riscados são primos. O 31, o 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bem, esses 25 números que eu circulei são os números primos encontrados no espaço de 1 até 100. Tá? Claro que eu posso fazer com mais, eu poderia fazer até 150 com o mesmo princípio. Qual é o princípio do Eratóstenes? O 2 é primo, mas todos os múltiplos de 2 não são. O 3 é primo, mas todos os múltiplos de 3 não são primos. O 5 é primo, mas todos os múltiplos de 5 não são primos. O 7 é primo, mas os múltiplos de 7 não são primos. Tá? Baseados nisso, a gente risca os que não são, passa pelo crivo e o que sobra são os primos. Tá? Os que não estão riscados são todos os primos, são 25. Eu vou fazer a listinha agora com os 25 e vou ensinar vocês como é que a gente vai descobrir que um número é primo quando ele é muito grande, quando não dá para fazer por esse método, tá? Bem, gente, então nós vimos que são 25 números primos de 1 a 100. Nós vimos isso pelo crivo de Eratóstenes. Só que quando os números são maiores, eu não uso esse método, porque ficaria muito longo. Então, existe uma outra forma de eu descobrir se um número é primo ou não. Um número é primo se as divisões sucessivas por números primos tiverem resto diferente de zero. O que quer dizer isso? Eu vou pegar o meu número e vou dividir por 2, que é primo. Se o resultado for diferente de zero, eu vou tentar o 3, o 5, o 7, o 11. Aí eu cheguei no 13, deu o resultado, resto zero, deu uma conta exata. Então, esse número, eu vou falar o quê? Que ele é primo ou que ele não é primo, quando dá resto diferente de zero? Se for diferente de zero, é primo. Se der resto zero, se a conta for exata, quer dizer que ele não é primo, tá ok? Então, vamos lá? Eu vou fazer o número 223. E vou testar a divisão por esses números para ver se esse 223 é primo ou não. Não esqueça do que eu falei, tá? Dividendo divisor quociente resto. Bem, para ser primo, o resto tem que ser diferente de zero. Esse divisor vai ser um número primo. Eu vou dividir sempre por um número primo. E vou dividindo várias vezes. Enquanto o resto for diferente de zero, eu posso dizer que esse número é primo. Se der resto zero, esse número não vai ser primo. Deu uma conta exata, esse número não é primo. Até onde eu vou testar isso? Até a hora em que o meu divisor for maior ou igual ao meu quociente. Enquanto o resto for diferente de zero, eu posso dizer que esse número é primo. Se der resto zero, esse número não vai ser primo. Deu uma conta exata, esse número não é primo, tá? Então, o resto, para ser primo, o resto não pode ser zero. Vamos testar o número 223. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar os números primos e vou testando. Se eu dividir o 223 por 2, vai dar resto zero? Vai dar conta exata? Não. Dividir por 3. Eu posso dividir esse número por 3? Ele é divisível por 3? O que é divisível? Se eu dividir ele por 3, vai dar resto zero? Vamos ver? Aqui eu tenho a soma de todos os algarismos. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Quando o número
não dá um múltiplo de 3, quando a soma dos algarismos dele não dá um número múltiplo de 3, é sinal que esse número não vai ser divisível por 3. Então, 3 não é um divisor de 223. Vamos para o próximo múltiplo. Para o próximo número primo, 5. 5 vai ser divisor de 223? Não. Por quê? Porque esse número não termina com 0 nem com 5. Para dar conta exata numa divisão com 5, o número tem que terminar ou com 0 ou com 5. Então, vai dar resto diferente de 0. Então, 5 não é um divisor de 223. Próximo número primo, 7. E eu vou tentar 223 dividido por 7. 22 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21, 1. Abaixei 13, dá 1. 13 menos 7, 6. Teve resto. Então, vamos continuar a minha conta. Então, o 7 não é um divisor de 223. Próximo divisor que eu tenho que tentar é o 11. Até onde eu vou tentar? Até a hora em que o meu quociente for menor que o meu divisor, ou seja, que o meu divisor for maior ou igual ao meu quociente. Então, vamos continuar a conta. 223 divididos por 11 vai dar 2. 2 vezes 11, 22. 22 menos 22, 0. Abaixei o 3. Abaixei, não usei, 0 no quociente, encerra a conta. Resto 3. Então, 11 é um divisor de 223? Também não. Até agora, ele está sendo um número primo. Por quê? Porque nenhum número está dando o resto 0. Na hora que der uma divisão exata, aí eu posso dizer, olha, ele não é primo, não. Vamos lá. 223 divididos por 13. 12 menos 3, 9. Aqui ficou valendo de 1, 0. Baixei o 3, 7. 13 vezes 7 vezes 3, 21, vão 2, 7, 1, 7, 9. Vai dar 7, que deu 1. Vai dar 7, 7 vezes 13, 91. 93 menos 91, 2. Então, o 13 ainda é menor que o 17. Então, eu ainda não posso parar essa conta e afirmar que esse número é primo, tá ok? Bem, agora vamos tentar pelo 17. 223 divididos por 17. Dá 1. 12 menos 7, 5. 1 menos 1, 0. Abaixei o 3. 53 dividido por 17. Vamos ver o 3. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3. 2, 5. Dá 51. Sobram 2. Bem, gente, o que eu posso falar agora? Então, 17 não é um divisor de 223. Preciso continuar a conta? Preciso tentar com 19? Não. Por quê? Porque o meu divisor ficou maior do que o meu quociente. Quando eu chego nesse ponto do divisor ser maior ou igual ao quociente, eu já posso afirmar que esse número, 223, é primo. Por quê? Ele não teve nenhum número primo que dividido por ele desse resto 0. Então, eu afirmei, ó, 223 é primo. Ok? Mas para eu afirmar isso, eu tenho que testar esse número com a sequência, tá? Com a sucessão de números primos. Pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11. Não adianta querer pular um número na hora de fazer, porque de repente aquele número que você pulou ia dar resto 0.
Então, você não pode fazer isso, você tem que fazer na sequência. Só posso parar quando o meu divisor for maior ou igual ao meu quociente, tá ok? A não ser que der resto zero. Se der resto zero, aí eu já sei que ele não é primo, posso parar ali mesmo. Não deu resto zero, eu tenho que continuar até chegar nesse ponto aqui, tá? Do dividendo maior que o divisor. Deu para entender? A gente vai fazendo sucessões de divisões até chegar ao ponto do divisor ser maior ou igual ao quociente. E se der resto zero antes disso? Para tudo, porque esse número não é primo, tá? Se der resto zero, ele não é primo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, tá ok? E de se inscrever no canal para alavancar esse canal e eu continuar dando essas aulas. Qualquer dúvida, deem uma olhada lá na descrição que eu vou deixar o link de aulas anteriores que vão ajudar vocês no entendimento dessas.